Você já percebeu como o mundo parece ter medo do silêncio? Vivemos cercados por barulhos, notificações e vozes que tentam preencher cada espaço da nossa mente. Mas o que aconteceria se, por um instante, tudo isso desaparecesse? Billy Graham costumava dizer que é no silêncio que o coração humano mais se revela. E é justamente por isso que a sociedade moderna faz de tudo para te afastar dele. O estar sozinho se tornou um inimigo invisível, quando na verdade, pode ser o maior portal para reencontrar sua força, sua fé e sua verdadeira identidade. Desde cedo, somos ensinados a buscar validação no olhar dos outros, a medir nosso valor pela presença de alguém ao lado. Mas Billy Graham via isso de outra forma. Ele acreditava que a solidão não é um castigo, mas um convite. Um convite divino para se reconectar com algo que o mundo tenta apagar. A voz interior que fala quando todos se calam. A sociedade não quer que você saiba que há poder em estar só. Porque quem aprende a se bastar não é mais manipulado por promessas vazias nem por opiniões alheias. Enquanto muitos fogem do isolamento como se fosse uma prisão, os ensinamentos de Graham mostram que é exatamente ali que Deus trabalha com mais intensidade. O barulho da multidão impede que escutemos o que o Espírito sussurra em segredo. Quando o ruído do mundo se cala, o propósito começa a ser revelado. É nesse momento que o estar sozinho deixa de ser ausência e passa a ser presença. Presença de clareza, de paz e de direção. E o mais intrigante é que quanto mais as pessoas buscam distrações para fugir da solidão, mais distantes ficam de si mesmas. O medo de estar sozinho é, na verdade, o medo de se encarar. E Graham acreditava que essa era a batalha mais profunda do ser humano. Enfrentar o próprio vazio até descobrir que ele nunca esteve vazio de verdade. Dentro de cada silêncio, há um eco da eternidade chamando por você. Hoje, talvez você esteja cercado de pessoas, mas ainda sinta um vazio que ninguém preenche. Ou talvez esteja sozinho e ache que isso é um sinal de fraqueza. Mas se for o contrário, e se o que a sociedade mais teme, o seu silêncio, a sua solidão, for justamente o que vai te libertar, Billy Graham diria: quando você está sozinho, Deus está mais perto do que nunca. E é aí que começa a transformação que o mundo não quer que você descubra. Billy Graham costumava afirmar que o maior desafio do homem moderno não é a solidão em si, mas o medo de encará-la. Vivemos em uma era em que estar sozinho é sinônimo de fracasso, e a solidão é tratada como algo a ser evitado a qualquer custo. Mas Graham enxergava nesse estado um terreno fértil para o crescimento espiritual. Ele dizia que o silêncio do coração é o solo onde Deus planta as sementes da transformação. Quando tudo o que distrai desaparece, é aí que a alma finalmente começa a ouvir o que o Criador sempre quis dizer. A sociedade, porém, não quer que você chegue a esse ponto, porque alguém que encontra paz em si mesmo se torna inabalável diante do caos. O mundo atual incentiva a constante conexão, não com Deus, mas com o ruído. Cada segundo precisa ser preenchido com algo: música, redes sociais, mensagens, séries. Billy Graham alertava que o excesso de estímulos não nos aproxima da plenitude, mas nos aprisiona em um ciclo de dependência emocional. O ser humano que não sabe estar só busca companhia não por amor, mas por medo. E esse medo é o que a sociedade alimenta, pois pessoas que não suportam o silêncio são facilmente controladas. O vazio espiritual é transformado em mercado, para Graham. A verdadeira cura começa quando o indivíduo deixa de lutar contra o silêncio e começa a abraçá-lo. Estar sozinho não significa estar abandonado. Significa estar disponível. Disponível para refletir, para compreender, para ouvir. É nesse estado que nascem as decisões mais sábias e as orações mais sinceras. Deus não fala por meio do tumulto. Ele sussurra. E quem não aprende a silenciar o mundo à sua volta jamais conseguirá ouvir essa voz suave que restaura, orienta e liberta. Muitos acreditam que precisam de pessoas para se sentirem completos, mas Billy Graham ensinava que a completude vem de Deus, não de relacionamentos. Quando o ser humano tenta preencher o espaço do divino com conexões humanas, inevitavelmente se decepciona. A solidão não é uma falta de algo, mas uma oportunidade de reencontro com o essencial. É nela que descobrimos que nunca estivemos realmente sozinhos, apenas distraídos demais para perceber a presença constante de aquele que nunca nos abandona. E quando essa percepção chega, tudo muda. O medo se transforma em serenidade. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser refúgio.
O estar sozinho se converte em comunhão, porque finalmente entendemos que a presença divina não depende de barulhos, de multidões ou de aprovações externas. Billy Graham dizia que a verdadeira companhia não está fora, mas dentro, no coração que aprendeu a descansar em Deus, mesmo quando o mundo inteiro parece distante. Billy Graham acreditava que a solidão podia ser uma bênção disfarçada, uma pausa concedida por Deus para realinhar o coração humano. Enquanto muitos enxergam o isolamento como rejeição, Graham via nele uma oportunidade de preparação. Ele dizia que Deus muitas vezes nos separa para nos fortalecer, antes de nos reenviar ao mundo com propósito. O que parece afastamento, na verdade, é lapidação. É no deserto da alma que se aprende o valor da fé genuína, aquela que não depende de plateia nem de aplausos. Quando a sociedade diz que estar só é sinal de fraqueza, o ensinamento de Graham revela o oposto. A solidão é um campo de treino espiritual. É nesse silêncio que se forjam as maiores convicções, se curam as feridas invisíveis. A multidão mascara dores, mas o isolamento as revela, e só aquilo que é revelado pode ser curado. Graham ensinava que Deus usa a solidão como um espelho, para que vejamos não o que o mundo quer que sejamos, mas quem realmente somos. E esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Entretanto, o mundo teme esse tipo de liberdade. Uma pessoa que não precisa da aprovação alheia para se sentir completa, não consome tanto, não se desespera por atenção, não se dobra a modas ou ideologias. Ela se torna inteira. E é por isso que a sociedade moderna faz tanto esforço para transformar o silêncio em algo assustador. Billy Graham via claramente esse movimento. Ele dizia que quando o homem se desconecta de Deus, o vazio cresce, e o sistema cria mil formas de preenchê-lo sem jamais saciá-lo. A solidão, segundo Graham, é o local onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. É fácil acreditar em Deus quando estamos cercados de amigos, música e conforto. Difícil é manter essa fé quando a única voz que ecoa é a do próprio coração. Mas é justamente ali, no aparente vazio, que a presença divina se manifesta de forma mais real. Quando o ser humano se vê sem ninguém, percebe que Deus é suficiente. E essa percepção muda para sempre a maneira de ver o mundo e a si mesmo. Por isso, Billy Graham dizia que quem aprende a estar só jamais se sente solitário. O isolamento físico não é a ausência, é presença intensificada, presença de propósito, de clareza e de intimidade espiritual. O segredo que a sociedade não quer que você saiba é que, ao se reconciliar com a solidão, você recupera o domínio sobre sua própria alma. E um ser humano que encontra paz na quietude é alguém que nenhum sistema consegue manipular. Billy Graham via a solidão como um terreno sagrado, um espaço que, quando compreendido, se torna o ponto de partida para o renascimento interior. Ele dizia que é nas horas em que o homem está sozinho com Deus que ele descobre a essência da fé, não como um conceito, mas como uma presença viva. A solidão, para Graham, não era o fim da jornada, mas o início de uma nova consciência. E é por isso que tantas pessoas nunca chegam a conhecê-la de verdade, porque passam a vida fugindo dela. O medo do silêncio é o medo de ouvir a verdade sobre si mesmo. E essa é uma das verdades mais incomodas que o ser humano pode enfrentar. Em seus sermões, Graham alertava que a busca incessante por companhia e aprovação é uma forma sutil de idolatria moderna. O homem que não suporta o próprio silêncio acaba transformando pessoas, redes e distrações em deuses passageiros. Ele troca a comunhão com o Criador por conexões superficiais que prometem alívio, mas trazem apenas cansaço. Para ele, essa dependência emocional é o maior obstáculo à verdadeira paz. Porque enquanto estivermos ocupados tentando preencher o vazio com o mundo, jamais teremos espaço para que Deus habite plenamente em nós. Há algo profundamente libertador no momento em que o indivíduo deixa de temer a solidão. Graham dizia que esse instante é como nascer do sol após uma longa noite espiritual. Quando a pessoa entende que o isolamento não é rejeição, mas preparação, ela deixa de resistir e começa a crescer. É nesse processo silencioso que Deus molda o caráter, purifica intenções e fortalece a alma. O que parecia ser perda, se revela como lapidação. O que parecia vazio, se torna plenitude. Contudo, essa transformação exige coragem. A coragem de se encarar sem máscaras, de permitir que Deus revele o que precisa ser curado. E é justamente isso que a sociedade tenta evitar. Porque um indivíduo que se conhece,
que se aceita e que se conecta com o divino, se torna um ser livre. Ele não é mais movido por medo, culpa ou necessidade de aprovação. Ele vive a partir de dentro, e não de fora. Graham dizia que o verdadeiro poder espiritual nasce dessa quietude, não de manifestações externas, mas de um coração alinhado à vontade de Deus. E quando essa compreensão floresce, o estar sozinho se torna um privilégio, não um castigo. O silêncio deixa de ser desconforto e passa a ser comunhão. O indivíduo percebe que cada momento de solitude é uma conversa sagrada entre ele e o Criador. Billy Graham costumava dizer: Deus fala mais claramente quando o mundo se cala. E talvez essa seja a mensagem que a sociedade mais teme. Porque um coração que aprende a ouvir a voz de Deus não precisa mais seguir o coro do mundo. Para Billy Graham, a solidão também era uma oportunidade de redefinir valores. Ele via que a sociedade moderna havia distorcido a noção de sucesso, transformando a vida em uma corrida por visibilidade, influência e reconhecimento. Estar só, nesse contexto, era interpretado como fracasso. Mas Graham ensinava que o verdadeiro sucesso está em viver em paz com a própria consciência e em harmonia com Deus. Quando o ser humano se afasta do barulho do mundo, ele começa a enxergar que muitas das coisas que perseguia nunca tiveram valor real. A solidão, nesse sentido, é uma espécie de purificação, uma limpeza das ilusões que o mundo impõe. Em muitos de seus sermões, Graham explicava que Deus não trabalha na pressa. Enquanto o mundo exige resultados imediatos, Deus opera no tempo do amadurecimento. E esse tempo, quase sempre, passa pelo silêncio. É por isso que tantas pessoas se desesperam quando ficam sozinhas. Elas confundem o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Mas Graham dizia que o silêncio dele é o tempo em que ele mais trabalha. Assim como uma semente precisa estar sozinha na escuridão da terra antes de florescer, o ser humano precisa atravessar períodos de solidão antes de frutificar espiritualmente. O isolamento, portanto, não é uma pausa, mas um processo. É um intervalo em que Deus constrói no invisível o que um dia se revelará no visível. Billy Graham comparava essa fase a um deserto espiritual, onde as aparências enganam e a fé é provada. Mas quem permanece firme nesse deserto descobre algo que o mundo não pode oferecer: a certeza de que não está só, mesmo quando tudo parece vazio. O deserto não é o fim. É o caminho onde a fé se torna experiência. No entanto, a sociedade tenta convencer o indivíduo de que ele precisa ser constantemente entretenido, constantemente acompanhado, constantemente ocupado. Porque um ser humano quieto, reflexivo e consciente se torna imprevisível. E o mundo teme quem pensa por conta própria. Graham enxergava isso com clareza. Ele dizia que a solidão é perigosa apenas para quem constrói sua identidade no olhar dos outros. Para o homem que se firma em Deus, o silêncio não é ameaça, é refúgio. Por isso, ele insistia: o que o mundo chama de solidão, Deus chama de intimidade. Quando o ruído cessa, a verdade fala. Quando o coração se cala, o Espírito guia. E é nesse lugar, entre o vazio e a voz divina, que o ser humano finalmente entende quem é, porque está aqui e o que realmente importa. Billy Graham acreditava que esse é o segredo da vida plena. E é exatamente isso que a sociedade não quer que você descubra. Billy Graham dizia que Deus, muitas vezes, precisa nos afastar de tudo e de todos para que possamos finalmente ouvir a sua voz. A solidão, para ele, não era um sinal de abandono, mas de intimidade. Ele acreditava que, quando Deus quer trabalhar profundamente em alguém, ele o retira da multidão. Foi assim com Moisés, com Elias, com Jesus. Todos precisaram do deserto antes da missão. O deserto da alma, dizia Graham, é o lugar onde o ser humano deixa de depender das vozes externas, se passa a se guiar pela voz interna, aquela que vem do Espírito. É ali que a fé deixa de ser algo aprendido e se torna algo vivido. Enquanto o mundo tenta preencher cada segundo com distrações, Deus trabalha no silêncio. E Graham via esse contraste com clareza. Ele dizia que o mundo grita para ser ouvido, mas Deus sussurra para ser sentido. E só quem aprende a aquietar o coração consegue captar essa frequência divina. O problema é que a sociedade moderna nos condicionou a fugir da quietude. Ela transforma o barulho em conforto e o silêncio em ameaça. Mas Graham sabia: o silêncio é o solo fértil onde o propósito germina. É nesse intervalo entre o ruído e a calma que a alma encontra direção.
Ele também ensinava que a solidão é o grande teste da fé. Quando tudo parece distante, amigos, respostas, certezas, resta apenas confiar. E é nessa confiança que o coração se fortalece. Graham dizia que Deus não nos isola para nos punir, mas para nos preparar. Ele nos retira da confusão para nos restaurar, nos ensina a caminhar sem muletas, nos mostra que não precisamos de aprovação para existir. Essa é a essência da verdadeira fé. Permanecer firme quando o céu parece silencioso e o chão parece distante. A sociedade, porém, teme esse tipo de força. Porque quem encontra paz no silêncio não é mais controlado pelo medo da rejeição, nem pelo desespero de ser aceito. Billy Graham alertava que o mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que sabem estar sozinhas sem se sentirem vazias. Pois quem encontra plenitude em Deus leva a luz mesmo onde reina a escuridão. A solidão, portanto, deixa de ser isolamento e se torna missão. Quem aprendeu a ouvir no silêncio, sabe falar com verdade no barulho. E esse é o ponto em que a solidão se transforma em comunhão. Graham acreditava que quando o homem se reconcilia com o silêncio, ele se reconcilia com Deus. E ao fazer isso, também se reconcilia com o mundo. Porque um indivíduo que encontra sentido na quietude não precisa mais fugir de si mesmo, nem buscar refúgio em distrações. Ele se torna a fonte de serenidade, de discernimento, de presença. E o mundo, que tanto teme o silêncio, passa a ser transformado por aqueles que aprenderam a vivê-lo em paz. Para Billy Graham, uma das maiores ilusões do tempo moderno é acreditar que a solidão é um estado permanente. Ele dizia que ela é apenas uma estação, uma etapa necessária no ciclo do amadurecimento espiritual. Assim como a terra precisa de inverno para florescer novamente, o ser humano precisa de momentos de recolhimento para renascer mais forte. A sociedade, porém, tenta abolir esse inverno da alma, oferecendo distrações que prometem felicidade instantânea. Mas Graham afirmava: quem não aprende a atravessar o silêncio nunca conhecerá o som da verdadeira paz. Ele lembrava que até Jesus buscava a solitude. Mesmo rodeado de multidões, retirava-se para lugares desertos para orar. Isso mostrava, segundo Graham, que estar sozinho não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque só quem se afasta do ruído pode se aproximar de Deus. E foi exatamente esse princípio que ele transmitiu em suas pregações. A importância de ter um tempo secreto, um espaço de encontro com o divino, longe das vozes do mundo. O homem moderno, distraído e inquieto, perdeu essa prática, e por isso, perdeu também a clareza espiritual. A solidão, para Graham, era o laboratório da fé. Ele dizia que é ali que se forjam os verdadeiros líderes espirituais, não nos palcos, mas nos bastidores, nas madrugadas silenciosas onde ninguém vê, mas Deus observa. Ele ensinava que os grandes propósitos nascem na obscuridade. É no silêncio que se recebem as maiores missões, e é na solidão que se testam os corações dispostos a cumpri-las. O que a sociedade interpreta como pausa, Deus interpreta como preparo. Contudo, Graham sabia que enfrentar o silêncio exige humildade. É preciso admitir que, por trás da pressa e das conexões, existe um medo profundo, o medo de se encontrar. O homem moderno se esconde atrás de ruídos para não encarar a própria alma. Mas quem se atreve a permanecer no silêncio descobre que não há nada a temer. Porque ali, em meio à quietude, habita o amor que sustenta todas as coisas. Billy Graham dizia que Deus não se revela aos apressados, mas aos que esperam. E a solidão é essa espera sagrada. Por fim, ele lembrava que quando o indivíduo aprende a estar só, ele deixa de ser escravo da carência e se torna instrumento da graça. A solitude transforma o ser humano em canal, não independente. E quando isso acontece, a solidão perde o poder de ferir, porque ela já cumpriu o seu propósito. Revelar que, mesmo quando estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Esse é um mistério que o mundo não entende, e um milagre que Billy Graham enxergava em cada alma que aprendia a descansar no silêncio. Billy Graham acreditava que a solidão não era um castigo, mas uma escola, e o silêncio, o seu professor. Ele dizia que Deus fala mais profundamente quando tudo ao redor se cala, porque é nesse instante que o ser humano é obrigado a olhar para dentro e a confrontar o que realmente é. A sociedade ensina que o valor de uma pessoa está em quantas vozes a cercam, quantas mãos a aplaudem, quantos olhos a seguem. Mas Graham ensinava o oposto.
O verdadeiro valor está naquilo que você é quando ninguém está olhando. Ele via o estar sozinho como o teste mais puro de caráter, onde a alma se revela sem máscaras. Ele explicava que a solidão é uma ferramenta divina para nos lembrar de que somos dependentes de Deus, não dos outros. Em um mundo onde as relações se tornaram moeda e a aprovação virou vício, Graham chamava o ser humano de volta para a fonte, para o relacionamento com o Criador. Ele dizia que Deus permite o isolamento para que possamos enxergar quem realmente sustenta nossas vidas. Quando todas as outras vozes se calam, resta apenas uma. A voz que sempre esteve ali, mas que o barulho da vida insistia em abafar. E é nesse instante que o homem entende que nunca esteve só, apenas distraído. Em seus sermões, Graham contava histórias de pessoas que encontraram fé verdadeira no meio da solidão. Soldados em trincheiras, mães em hospitais, homens e mulheres em prisões silenciosas. Ele dizia que Deus não escolhe os lugares mais confortáveis para se revelar, mas os mais sinceros. A dor, o silêncio, o isolamento, tudo isso se torna um altar quando o coração está aberto. E é ali, no deserto das emoções, que a fé deixa de ser apenas crença e se torna experiência viva. A solidão, portanto, não é o fim, mas o início da comunhão mais profunda que um ser humano pode ter. No entanto, Graham alertava: o perigo está em confundir solidão com isolamento emocional. Estar sozinho não significa se fechar para o mundo. Significa, sim, aprender a viver sem depender dele. O isolamento é fuga. A solidão é encontro. Ele dizia que quem aprende a estar só se torna mais capaz de amar, porque o amor verdadeiro nasce da liberdade e não da necessidade. Quem encontra plenitude no silêncio, oferece presença, não carência. E essa é uma das verdades espirituais mais libertadoras, e também uma das mais temidas pela sociedade. Porque o mundo não sabe lidar com pessoas que encontraram paz em si mesmas. Elas não se deixam manipular, não se curvam à pressão da aparência, não vivem de aprovação. Graham afirmava que o homem que aprendeu a caminhar com Deus na solidão carrega dentro de si uma força que nenhuma multidão pode conceder. Ele se torna, em essência, um farol em meio à escuridão. E sua luz é tão firme justamente porque nasceu no silêncio, onde só a fé sustentava a chama. Billy Graham sempre dizia que a solidão era um campo de revelações. Era ali, quando o coração se despia de distrações, que Deus mostrava o que realmente importa. Ele acreditava que muitos perdem as bênçãos mais profundas da vida porque não suportam o processo do silêncio. Querem respostas rápidas, consolo imediato, companhia constante. Mas Deus trabalha no tempo da maturação, não da pressa. Ele não molda guerreiros em meio a aplausos, e sim no silêncio das madrugadas onde ninguém vê. A solidão, portanto, não é a ausência de ação divina, mas o palco onde ela acontece de forma invisível. Graham comparava a solidão a um espelho espiritual. Ele dizia que, quando ficamos sozinhos, o reflexo que vemos é o que realmente somos. Sem público, sem disfarces, sem papéis. É por isso que tantas pessoas fogem do silêncio, porque ele revela o que tentamos esconder. Mas é nesse confronto que nasce a cura. Deus não pode transformar aquilo que o homem se recusa a encarar. Por isso, a solidão é um momento em que a verdade se torna inescapável, e o coração, vulnerável. E é justamente na vulnerabilidade que Deus encontra espaço para agir. A sociedade moderna chama essa vulnerabilidade de fraqueza. Ela exalta o ruído, o movimento, a constante exposição. Mas Graham ensinava que a verdadeira força está naqueles que conseguem ficar em silêncio e ainda assim permanecer firmes. O homem que não teme a solidão é o mesmo que não teme perder o que o mundo pode tirar. Ele sabe que sua fonte não está do lado de fora, mas dentro. Ele carrega uma fé que não depende de circunstâncias, uma esperança que não se abala com a ausência, e uma paz que não precisa ser explicada. Billy Graham também alertava que Deus usa o tempo de solidão para redefinir prioridades. Quando o barulho cessa, as vozes que realmente importam se destacam. E muitas vezes, a mais importante delas é a que vem do próprio coração, ou melhor, da presença divina que habita nele. O estar sozinho se torna, então, um processo de clareza, de discernimento. É nesse tempo que entendemos o que vale a pena manter e o que precisamos deixar ir. O que parecia perda se revela libertação. No fim, Graham via a solidão como uma dádiva oculta,
um presente que poucos compreendem porque a embrulham com medo. Mas quem tem coragem de desembrulhá-la descobre dentro dela algo que o mundo não pode oferecer: intimidade com Deus. E é dessa intimidade que nasce a verdadeira independência, aquela que não precisa de reconhecimento, porque já foi reconhecida pelo Criador. A sociedade pode até tentar apagar essa verdade, mas ela permanece. Quem aprende a estar só nunca mais estará sozinho. Billy Graham dizia que a solidão é um convite divino, não um castigo humano. Ele explicava que Deus não chama a alma para o silêncio porque quer vê-la sofrer, mas porque quer vê-la escutar. Quando tudo o que é terreno se cala, o que é eterno fala. E é por isso que o mundo moderno faz tanto esforço para que ninguém fique em silêncio por muito tempo, porque quem se cala, desperta. O ruído da sociedade é como uma cortina que tenta esconder o sagrado. Graham ensinava que, por trás de cada momento de solidão, há uma tentativa divina de restaurar o que o barulho destruiu: a comunhão entre o homem e Deus. O pregador também lembrava que a solidão revela o que realmente sustenta a fé. Quando não há ninguém para aplaudir, consolar ou aprovar, resta apenas o que é verdadeiro. E é ali que a fé mostra sua essência. Graham dizia que muitos confundem religiosidade com intimidade espiritual. Mas a intimidade nasce no silêncio, não no palco. É fácil acreditar quando tudo vai bem. Difícil é permanecer crente quando o único som é o eco das próprias orações. E, ainda assim, ele afirmava com convicção: é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. Graham também destacava que a solidão é o lugar onde o homem aprende a se contentar com o que é essencial. Ele via que a sociedade moderna se perdeu em meio à abundância. Quanto mais opções, menos satisfação. Ele dizia que o isolamento nos devolve o senso de gratidão, pois nele percebemos o valor das pequenas coisas: o ar que respiramos, o nascer do sol, a paz de um coração calmo. A solidão, para Graham, era o remédio contra a insatisfação crônica. Ela cura o excesso, purifica o olhar e ensina o contentamento. Mas ele também advertia que a solidão sem propósito pode se transformar em desespero. Por isso, Graham ensinava a transformá-la em oração. Ele dizia que, quando o silêncio pesa, é o momento exato de entregar o coração a Deus. A oração, para ele, era o elo que convertia o isolamento em intimidade. O segredo não é lutar contra o silêncio, mas preenchê-lo com presença divina. É assim que o estar sozinho deixa de ser vazio e passa a ser comunhão. Graham acreditava que nenhuma alma em oração está só, porque Deus sempre responde, mesmo quando o homem ainda não ouve. No fim, Billy Graham via o estar sozinho como uma travessia necessária. Uma ponte entre o que o homem acredita ser e o que Deus sabe que ele pode se tornar. Ele dizia que a solidão, quando vivida com fé, não enfraquece, fortalece. Ela não destrói, constrói. O mundo tenta fazer o homem fugir desse processo porque teme resultado: um ser humano livre, lúcido e guiado pelo Espírito. E esse tipo de ser humano, dizia Graham, é o que o mundo mais precisa, mas menos deseja ver. Billy Graham afirmava que a solidão é o prelúdio da revelação. Ele explicava que antes de Deus usar alguém, ele o conduz para o silêncio. Assim foi com os profetas, com os apóstolos, com Cristo no deserto. Ele dizia que o deserto é o lugar onde o ego morre e a missão nasce. O homem que atravessa o silêncio sai dele transformado, menos dependente do mundo e mais dependente de Deus. É por isso que, segundo Graham, os períodos de solidão nunca são desperdício, mas investimento espiritual. É o tempo em que Deus escreve no invisível o que mais tarde será visível. Ele dizia que o grande segredo espiritual é aprender a agradecer pelo silêncio tanto quanto pelas bênçãos. Porque é no silêncio que se aprende o valor da presença divina. Enquanto o mundo busca companhia, o homem de fé busca comunhão. A diferença é sutil, mas essencial. Companhia é preenchimento momentâneo. Comunhão é ligação eterna. Graham lembrava que quem aprende a se relacionar com Deus na solidão, jamais mendigará a atenção dos homens. Ele será inteiro, e o mundo inteiro não poderá quebrá-lo. O pregador também dizia que, quando o coração encontra paz no silêncio, ele se torna uma fortaleza espiritual. Nada externo consegue abalar quem encontrou o centro dentro de si. A solidão, então, deixa de ser um peso e se torna um escudo.
É o momento em que o ser humano percebe que não depende mais de circunstâncias para sentir plenitude. Graham acreditava que esse era o verdadeiro sentido da liberdade espiritual, quando o homem entende que não precisa de nada além da presença divina para estar completo. Ele via o estar sozinho como o caminho que conduz ao propósito. Aqueles que aprendem a escutar Deus no silêncio encontram direção quando todos os outros estão perdidos. Ele dizia que a sociedade moderna, ao tentar evitar o vazio, também evita a revelação. Mas quem tem coragem de permanecer no silêncio até o fim, encontra algo que o mundo não pode oferecer: sabedoria, paz e força interior. Graham dizia que é nesse ponto que o homem deixa de ser conduzido pelo mundo e passa a ser guiado por Deus. E, por fim, ele ensinava que a solidão é o ponto onde termina o medo e começa a fé. O homem que a compreende não foge mais dela, mas a acolhe como parte do processo, porque sabe que o silêncio de hoje é o alicerce da missão de amanhã. E quando o mundo tenta convencê-lo de que estar só é fraqueza, ele apenas sorri, pois sabe que a sociedade tenta esconder que o verdadeiro poder nasce quando o coração se encontra com Deus, e nada mais é necessário. Billy Graham costumava dizer que Deus usa o silêncio para reconstruir o que o barulho destruiu. Ao longo dessa jornada, aprendemos que a solidão não é inimiga, é mestra. Ela ensina o que o mundo tenta esconder, que o valor do ser humano não está em quem o acompanha, mas em quem o sustenta. A sociedade pode tentar preencher o vazio com distrações, mas o vazio que ela teme é o mesmo onde Deus sussurra. E quando esse sussurro é ouvido, algo dentro de nós desperta. É como se a alma, enfim, recordasse o caminho de volta para casa. O estar sozinho, tantas vezes temido, é na verdade o momento em que o Espírito Santo fala mais alto. É quando a presença divina se torna tão real que o silêncio passa a ter som, o som da paz. Billy Graham acreditava que é nesse ponto que o coração humano se transforma, quando deixa de buscar respostas fora e começa a encontrá-las dentro. O homem que atravessa o deserto da solidão e encontra Deus em meio à ausência descobre a presença mais fiel de todas. Ele entende que nunca esteve só, e nunca mais voltará a se sentir assim. Cada instante de isolamento, cada lágrima silenciosa, cada momento em que você pensou estar esquecido, tudo isso era preparo. Graham dizia que Deus nunca desperdiça um silêncio. O que parece vazio é, na verdade, o berço da revelação. E quando essa revelação chega, a alma se torna forte o bastante para caminhar sem medo. A solidão, então, deixa de ser sombra e se transforma em luz. É o ponto em que o homem deixa de buscar companhia e passa a oferecer presença. E o mundo, que o ensinou a temer o silêncio, passa a se curvar diante da serenidade que ele encontrou. Talvez seja isso que a sociedade não quer que você saiba, que há poder em estar só. Porque quem aprende a encontrar paz no silêncio, descobre uma força que nada pode abalar. Uma pessoa que caminha em comunhão com Deus não precisa de ruído para se sentir viva, nem de multidão para se sentir amada. Ela carrega dentro de si o que o mundo inteiro procura: paz, propósito e plenitude. Billy Graham chamava isso de a liberdade que nasce do encontro com Deus. E é essa liberdade que o mundo teme, porque ela não se compra, não se vende e não se perde. E se essa mensagem falou ao seu coração, talvez seja o momento de silenciar por um instante e refletir. O que o silêncio tem tentado te ensinar? Que vozes você tem deixado te afastar da tua paz? Se esse vídeo te fez enxergar a solidão de um novo modo, como uma ponte, e não como um abismo, então compartilhe essa luz. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, e conte nos comentários o que Deus tem te mostrado nos teus momentos de silêncio. Porque quando uma alma desperta, outras também despertam. E talvez seja através da tua história que alguém, hoje, encontre coragem para ouvir o próprio coração, e finalmente descobrir que nunca esteve sozinho.